Hoje, nessa quarta-feira, a Rússia voltou a atacar distritos nos arredores da capital Kiev. E apesar das declarações dos dois lados de que houve avanços na rodada de negociações de ontem, os russos disseram que ainda há um longo caminho a percorrer antes de decretar o fim da guerra. Um dia depois de declarar que iria diminuir os ataques às cidades de Kiev e Chernihiv, no norte da Ucrânia, a Rússia voltou a atacar distritos ao redor da capital. O prefeito de Kiev disse que durante a noite foi possível ouvir os bombardeios. Mais tarde, o porta-voz do Ministério da Defesa da Rússia disse que as tropas próximas a Kiev e Chernihiv estariam se movendo para aumentar a presença militar em Donbás, no leste. Segundo ele, o objetivo é garantir a completa libertação da região separatista. Na Rússia, as informações são desencontradas. Enquanto Vladimir Medinsky, chefe da delegação de negociadores, e Sergei Lavrov, ministro de Relações Exteriores da Rússia, declararam que houve progresso nas negociações de ontem na Turquia, hoje o Kremlin declarou que não percebeu nada realmente promissor ou um sinal de avanço nas negociações entre Moscou e Kiev, e que ainda há um longo período de trabalho pela frente até o fim do conflito. A guerra, que já dura 35 dias, matou pelo menos 1.100 civis. Os dados foram atualizados hoje pelas Nações Unidas. A organização, porém, pontuou que o número real é provavelmente muito maior. Em uma declaração forte, a mais incisiva desde o início do conflito, a chefe do Alto Comissariado de Direitos Humanos da ONU, Michelle Bachelet, disse que a Rússia pode ter cometido crimes de guerra ao matar civis e bombardear hospitais. Em outras palavras, foi jogado um balde de água fria nas negociações de um dia para o outro. Assunto para o nosso comentarista Ricardo Caldas. Boa noite, professor. Eu dizia ontem, que havia então uma luz no fim do túnel. Aí você falou assim, olha, tem que tomar cuidado que pode ser um trem no fim aí desse túnel, e parece que era mesmo um trem, né? O que está faltando? O que aconteceu de um dia para o outro para que houvesse uma mudança tão grande assim? Boa noite, Paulo. Boa noite a todos que estão nos assistindo. A questão toda de negociações internacionais, como a gente insiste muito aqui, é que elas são delicadas e complexas. Elas parecem simples, para um leigo, é só ir lá e assinar. Não é bem assim, porque para cada concessão que você faz, tem uma outra demanda por trás. Então, a Rússia demandava, como nós mencionamos aqui, a questão da não entrada na OTAN. A Ucrânia aceitou. A Rússia demandou a neutralidade da Ucrânia. A Ucrânia aceitou. Só que, em contrapartida, o que a Ucrânia disse? Se eu não vou fazer parte da OTAN, que garantiria a minha defesa, se eu vou ser um país neutro, quem vai me defender? Aí ela pediu, Paulo, uma garantia internacional, de segurança, que em caso dela ser atacada, se ela não puder ter forças suficientes para conter esse ataque, outros países seriam como se fossem fiadores desse país. A ideia inicial, temos uma arte aqui, né? Aqui então, já está o mapa. Então, a ideia inicial é que esses fiadores, poderiam ser países que estão na fronteira, Bielorrússia é difícil de imaginar porque ela é uma aliada tradicional da Rússia, mas em princípio poderiam ser esses países, como Polônia, Eslováquia, Hungria, Romênia, Moldávia, até pela proximidade da Ucrânia. São vizinhos, São da vizinhos, mas a Ucrânia também citou os membros do Conselho de Segurança, como Estados Unidos, França, etc., o que não seria aceitável para, obviamente, para a Rússia, Outras alternativas seriam a própria Turquia, que seria considerado um país um pouco mais independente, vamos dizer. Lembrando que ontem, a Turquia abrigou essa quinta rodada aí de negociações que a gente achou que surtiria efeito e não surtiu. É sempre uma caminhada, O importante das negociações é que elas não parem. Mas a Ucrânia citou também como possíveis fiadores, além da Turquia, Alemanha, Canadá, Itália e Israel. Além, obviamente, da Polônia, que nós já mencionamos, Lembrando aqui, professor, no nosso mapa, os ataques hoje que a gente citou, principalmente aqui nos arredores de Kiev, a capital, nos distritos, e também aqui ao norte, Chernihiv. Rússia aqui o território ucraniano é um longo caminho pela frente ainda, professor? Muito bem lembrado. Ontem a Rússia tinha dado a entender que apoiaria um cessar-fogo, mas logo depois o Ministério das Relações Exteriores desmentiu, dizendo que não era cessar-fogo, era uma redução de hostilidades, ou seja, que a Rússia atacaria menos o norte da Ucrânia, ali o norte, me refiro a Kiev e Chernihiv, mas isso não aconteceu. Os bombardeios continuaram e há rumores de que a Rússia teria bombardeado, inclusive, um hospital da Cruz Vermelha. Ok, professor, muito obrigado pelas informações. A gente segue acompanhando aqui as notícias e as repercussões da guerra. Amanhã até mais, até lá. Até amanhã.